Shalom Adonai, povo de Deus. Glória a Deus, mais uma noite aqui com vocês, amém? Primeiro a gente vai pedir desculpa, não conseguimos ter gravado no dia de ontem, né? Que era pra gente ter começado toda sexta-feira. Mas tá aqui o vídeo, vai estar passando às 10 horas da noite. Eu creio que cada um de vocês vão ser alcançado em Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração antes de a gente estar iniciando aqui. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido Pai amado, Senhor, meu Deus, oramos a Ti, pedimos perdão, Senhor, pelo nosso pecado, fale entre as iniquidades, Senhor. Senhor, meu Deus, aqueles que for ouvir, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, a este vídeo, Senhor, meu Deus, que venha ser, ó Pai, liberta, transformada, curada, Senhor, meu Deus, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Quebra, Senhor, meu Deus, meu Pai, toda maldição hereditária, toda palavra contrária, toda seta, Pai, Senhor, meu Deus, sobre a vida, ó Pai, que elas venham, Senhor, meu Deus, meu Pai, ter, ó Pai, a visão, Pai, real de Ti, Senhor, e venha, Senhor, meu Deus, meu Pai, contemplar, Pai, aquilo, Pai, que o Senhor tem para essas vidas, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, é que nós pedimos a Ti, Senhor. Amém. Amém. Hoje nós vamos entrar num tema bastante procurado pelas pessoas, que é cura e libertação, né? Muitas pessoas, pastor, têm nos procurado falando que não consegue se curar, não consegue se libertar, mas eu creio que hoje vocês vão ser alcançados de uma maneira sobrenatural. Eu creio em nome de Jesus. Nós vamos ler uma palavra poderosa para vocês, que se encontra lá no livro de Mateus 12, 22. Amém. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 22, que irá dizer: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. Olha só que interessante, né? Ele foi curado por Jesus. Eu fiz um pequeno esboço ano passado. Eu quero trazer para vocês. Através desse esboço, muitas vidas naquela época tinham sido alcançadas. Eu creio que mais serão alcançadas no dia de hoje. Uma alma em poder do diabo, que é levada cativo por ele, está cega para as coisas de Deus e muda no trono da graça. A gente vê que as pessoas elas ficam cegas para as coisas de Deus. A impressão que a gente tem é que as coisas não alcançam. Elas falam que nada dá certo, nada é produtivo, nada vai para frente. Mas olha só, igreja, quando nós colocamos o Senhor como centro das nossas vidas, assim como esse rapaz que foi curado por Jesus, eu fico imaginando o tamanho da fé, né, para ter levado ele até ali. Por quê? Porque primeiro você tem que ter fé para levar. Sim. Até Jesus, a mesma coisa é nós. Às vezes nós queremos que Jesus faça algo, queremos uma cura, uma libertação. Começa a tocar em Jesus hoje, pela fé. Se a gente começar a tocar em Jesus pela fé, porque Deus tem falado muito comigo sobre fé. E a nossa fé pode fazer o impossível de Deus acontecer em nossas vidas. E o rapaz, ele foi curado. Olha só, ele foi liberto daquele cativo, né? Às vezes nós estamos em cativo, a gente nem imagina, a gente acha, por que não está dando certo, pastor? Você está em cativo e não imagina. Então, a gente estamos trazendo uma visão para que você possa sair desse cativo, amém? O pastor vai ler agora 12, 23 e 24. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho mesmo de Mateus 12, sobre o versículo 24, e vai dizer 23 e 24. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o Filho de Deus? Mas os fariseus, ouvindo isso, dizia: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios? Olha só, ali a gente vê que tem um pouquinho de falta de fé, né? Ou de uma certa inveja, até por aqueles que olharam para Jesus, porque Jesus fazia milagre. Na realidade, eles não estavam preocupados com o milagre em si, mas eles estavam preocupados com quem fez o milagre, né? Isso se chama uma perseguição, que eu e você também temos passado nos nossos dias. Eu vou deixar um pouquinho para uma meditação. Qual a condição é pior, cegueira física ou espiritual? É a espiritual. Por quê? Porque a espiritual é o seguinte, irmãos. Deus, ele quer se manifestar para você. E muitas das vezes Satanás, ele coloca uma escama aos nossos olhos, invertendo aquilo que Deus tem para sua vida. Às vezes ele te ilude com coisas do mundo lá fora, e você acaba abraçando o manjar, o prato de Satanás, fazendo com que você fique cego. Por que muitas pessoas, quando vai para a igreja, não conseguem se libertar? Porque elas não começam a ver a Deus de forma real, de forma que liberta, que cura, que transforma. E quando eles vão para a igreja, elas entram de um jeito e saem do mesmo jeito.
elas não procuram ter essa mudança por completo. Então isso acaba ficando ela cega ainda. Ela não consegue enxergar. E o que acontece quando vai mais pecando cada vez mais, Satanás ele vai amarrando a sua vida. E você não consegue se libertar, porque você não dá legalidade para Deus deixar com que ele tire as escamas dos seus olhos. Então a gente tem que pedir em oração, muitas das vezes, para Deus falar: Senhor, abre meus olhos espirituais. Senhor, eu não quero mais ser escravo de Satanás. Eu sei, Senhor, que eu sou falho, sou pecador, mas, Senhor, eu quero enxergar. Eu quero contemplar as tuas maravilhas, eu quero contemplar aquilo que o Senhor tem comigo. Então, irmãos, a cegueira espiritual, ela é uma coisa que ela deixa a gente, muitas das vezes até mesmo com ansiedade, deixa a gente nervoso, ela acaba afetando a nossa vida, a vida espiritual. E o mundo espiritual hoje em dia, irmãos, se a gente pudesse ver como que é o mundo espiritual, é terrível. Então a gente não pode brincar em aspecto de você ir para a igreja, ao mesmo tempo você não acreditar que Deus ele é um Deus do impossível e que pode fazer acontecer na sua vida. Amém? Olha só a palavra abençoada, né, irmãos? É o que nós estamos tentando trazer para vocês esta noite. A gente vê, usando um pouquinho as palavras do pastor, que aquele cego ele não estava somente cego fisicamente, mas sim espiritualmente. Ele não era somente cego e mudo, se a gente for ver assim, carnal, mas sim espiritual. E Deus nesta noite ele quer fazer o quê? Ele quer te curar da cegueira espiritual. Para a tua pele ficar sã, o teu espírito também tem que ficar forte nesta noite. Eu creio que Jesus vai te fortalecer. Ele vai restaurar suas feridas. Eu creio que pessoas que aqui estão, que vão ouvir, eles vão ver o que Jesus vai fazer, porque Jesus ele tem poder, irmãos. Jesus ele tem poder para curar. Jesus ele tem poder para libertar. Ele tem poder para transformar. Jesus ele tem poder para mover as coisas de lugar sobre as nossas vidas. E eu creio, porque eu falo para vocês tão certo como ele vive, que eu sinto forte a presença dele aqui, porque eu sei que vai alcançar vidas nesta noite. Em nome de Jesus. Eu sei que pessoas vão sentir também a presença de Deus aí onde vocês estão. Vocês vão conseguir ver as mãos de Deus sobre a tua vida. Não deixa que aquilo que Deus tem na sua vida se apague, né? Por pessoas, às vezes, a gente acaba desistindo de tudo. Às vezes, por situações que você tem passado, você acaba desistindo de tudo. Eu quero estar podendo trazer para vocês na próxima semana, na quarta-feira, um assunto baseado nisso, né? Baseado aonde a gente vê se é as pessoas ou é aquilo que Jesus tem para tua vida que vai valer mais a pena, né? Quando você colocar Jesus como centro, você vai ver que até as pessoas que estão ao teu redor elas vão mudar. Se você colocar Jesus como centro, vocês vão ver que a situação da sua casa vai começar a mudar. Eu quero que vocês entendam que tudo, Bíblia, oração, jejum, tem que estar baseado em Cristo. E eu quero que vocês se baseiem em Cristo Jesus, né? A gente falou muito sobre a vinda de Jesus. Então o nosso corpo ele tem que estar preparado para isso. Sim. A nossa mente ela tem que estar preparada para isso. O vício ele tem que cair por terra da sua casa nesta noite. Em nome de Jesus. As lutas ela tem que cair por terra da tua casa essa noite. A fofoca tem que cair por terra, porque Jesus ele vai fazer com que cada um de vocês vença nesta noite. Nós fizemos uma oração lá no começo. Eu quero aqui falar rapidamente, várias pessoas têm pedido oração, não tem como falar o nome de todas, mas nós temos pessoas que já congregaram com a gente, pastor, na cidade de Taubaté, onde a gente morava, que também pediram oração. A gente estará orando. Pessoas que não nos conhecem também, né? Falaram assim: Pedro, que a gente não conheceu vocês quando vocês moravam aqui, mas eu quero que Jesus alcance cada um de vocês esta noite, em nome de Jesus, tá? Não vou esquecer de ninguém. E aquele que a gente não falar, Jesus vai estar alcançando. Mas vamos fazer uma oração rapidamente para a gente estar encerrando em nome de Jesus. Pai, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor. Cada um, Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, a tua palavra foi liberada, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, penetre em cada coração e faça, Pai, o teu mover. Transformação em entre cada nome lar. de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Aqui é a Bispa Letícia e o Pastor Felipe. Até uma próxima em nome de Jesus.